Olá, queridos, seja bem-vindo ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui para estar com você. E hoje nós vamos viver a experiência da imitação de Cristo, a série Imitação de Cristo, para nós crescermos cada vez mais na intimidade com Deus. Você, querido, que ainda não se inscreveu aqui no canal, olha lá, está escrito aí em vermelho, aperte em cima, inscreva-se, depois aperte no sininho para você receber todas as minhas publicações aqui neste canal. Então, queridos, não perca tempo, se inscreva, tá ok? E aproveita, eu convido você para você compartilhar com seus amigos. Coloque aí um gostei, um joia, né? Faz um like, faça um comentário para que a gente possa a cada dia mais compartilhar com você desta alegria de estar sempre através do canal falando de Deus. Então, vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Queridos, o tema de hoje é a meditação sobre a morte. Meditação sobre a morte. Você já pensou alguma vez sobre a morte? É interessante, sabe? Os santos antigos, franciscanos em especial, existem muitas imagens dos santos que tem uma caveira, né? Uma caveira ou na mão, ou em cima de uma Bíblia, ou aos pés do santo. Geralmente os santos franciscanos, São Francisco, geralmente colocaram imagem com ele com a caveira. O que significa exatamente isso? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Quer dizer que ele meditava sobre a morte, a irmã morte de São Francisco, e que nós também somos chamados a imitar e a meditar. Deverás enfrentar a morte, talvez mais brevemente do que pensas. Como o farás? Eis a pergunta, diz a imitação de Cristo. Hoje está vivo, de repente não mais. Ausente, desaparecerás também muito depressa da lembrança dos outros. Como é cego, duro o coração, que só vê o presente em detrimento do que é certo no futuro? Dada essa certeza, deverias levá-la em conta sempre, em todas as circunstâncias. Se tivesses a consciência tranquila, não temerias a morte. Interessante você pensar nisso, né? Porque nós não sabemos, aliás, eu costumo dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. Sabemos sim, sabemos que dia vai ser amanhã. Mas como ele vai se dar, como é que ele vai se desenvolver, se nós estaremos aqui, isso não compete a nós, mas a Deus, né? Então a imitação de Cristo começa dizendo: deverás enfrentar a morte, talvez mais breve do que pensas. Então, ao pensar que a morte é breve, nós não sabemos a hora, não é verdade? Nós não sabemos a hora, mas devemos nos preparar dia após dia. E olha que aqui o meu ouvido está perto da minha boca, eu sou o primeiro a escutar, e você também me assiste, está vendo esta colocação. É interessante nós pensarmos que o dia da manhã, sobre a brevidade da vida. Se tivesses a consciência tranquila, não temerias a morte. E tem gente que se desespera, né? Tem medo da morte. Gente, eu costumo dizer nos velórios que aquele momento presente da Páscoa de uma pessoa, de um ente querido, é um momento de muita dor, com certeza. Porque a perca de alguém que você ama, que está próximo de nós. Porém, também é um momento de alegria. Por quê? Porque aquela pessoa, se ela viveu bem a vida nesta terra, ela alcançou o céu. Essa que é a grande alegria. Se hoje não estás preparado, por quê? Por que ou estarias amanhã? Não é sempre incerto o futuro? Se tu estás preparado hoje, então estás para amanhã. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Em outras palavras, exatamente isso. Como nós precisamos estar preparados para o dia de amanhã. A vida longa, muitas vezes, só faz aumentar a culpa em vez de dar ocasião de correção.
Vai passando o tempo, a pessoa vai se acostumando a ter uma vida normal, entre aspas, né? Vivendo erroneamente muitas vezes. E falar de mudança é difícil haver uma mudança, mas se houver muita luta, oração, confiança em Deus, a mudança acontece. Soma-se muitos anos de vida com pouquíssimos frutos de conversão. Acabou de falar a imitação de Cristo. Às vezes são longos anos de vida, mas poucos momentos de conversão. Deveria ser equiparado o tempo de vida ao tempo de conversão. Morrer é um risco, mas viver muito tempo pode ser ainda mais perigoso. Nossa, é forte, né, gente? Olha só, vou até repetir a frase. Morrer é um risco, mas viver muito tempo pode ser ainda muito perigoso. É bom viver? E nós não queremos morrer. Nós queremos ter vida, nós desejamos viver. E quanto mais queremos viver, diz aqui, morrer é um risco. E torna-se um risco maior viver muitos anos. Muitos anos se torna perigoso. Feliz quem leva sempre em conta a eventualidade da morte e para ela se prepara diariamente. É importante, queridos, nós nos prepararmos todos os dias para a nossa morte. Pedir a Deus que nos dê a graça de estarmos preparados. Pedir a graça da perseverança final. Pedindo a Deus esta graça da perseverança final, nós chegaremos lá, dia após dia. Que Deus nos dê essa graça, gente. É preciso pedir, mas se nós não pedirmos, se nós não procuramos, como é que nós vamos ter essa preparação para a nossa Páscoa? Já viste morrer alguém? Pensa o mesmo te acontecerá. Você já viu alguém morrer? É importante nós pensarmos que também isso vai acontecer conosco. Um dia vai acontecer. A coisa mais certa que nós devemos ter como pensamento nosso é de que um dia nós também iremos morrer. Nós não fomos criados por Deus para viver eternamente aqui nesta terra, porque aqui tudo passa, mas em Deus, junto a Deus, na eternidade, nada passará. E diz ainda as Sagradas Escrituras em Lucas 12, capítulo 12, versículo 40. O Filho do Homem viverá o Filho do Homem virá quando menos se pensa. Muitos morrem de morte súbita. Você sabe como é aquela morte súbita? A pessoa não está esperando, de repente ela cai. É morte súbita. É uma parada cardíaca. Não sei nem como fazer, como ser. Mas acontece, né? E isso é uma realidade da humanidade. Como é prudente todo aquele que procura viver como se estivesse no momento da morte. Olha aí, prudente é aquele que vive como se estivesse no momento da morte. É um pensamento que nós devemos ter, uma segurança que não é segurança, né? Aliás, a segurança só está em Deus. Porque se nós pararmos em nós mesmos, vendo as nossas fragilidades, nós vamos chegar à conclusão de que nós não somos capazes de sustentar a nossa vida. Só Deus nos sustenta. Coragem, meu caro, diz a imitação de Cristo. Se alimentasses agora o teu temor e previsses a morte, libertar-te-ias de seus grandes perigos e evitarias suas terríveis ansiedades. Procura viver de modo a não temer a hora da morte, mas até te alegrar. A maioria das pessoas com certeza não vai se alegrar com a possibilidade da morte, né? Não vai.
São Francisco de Assis, ele, como eu falava no começo desse nosso vídeo, uma boa parte das imagens dele tem uma caveira, né? Cabeça de uma caveira, porque ele meditava sobre a morte. E São Francisco relacionava com a morte como uma irmã. Minha irmã, a morte. E ele se preparou até o fim da vida. Lembra, se vocês conhecem a história de São Francisco, ele quis levar a termo aquela passagem que diz: da terra eu vim, à terra voltarei. E ele quis morrer deitado sobre a irmã terra. Que lindo, né? Maravilhoso. São Francisco de Assis, santo que nos mostra o caminho do céu, nos chama à santidade. É preciso cultivar todos os dias. Por fim, a imitação de Cristo diz: guarda o coração livre e voltado para Deus, pois não temos aqui cidade permanente. Segundo Hebreus, capítulo 3, versículo 13, capítulo 13, versículo 14, né? Então, nós não temos lugar nesta terra. Deus nos concede. Dirige para lá diariamente, com lágrimas, os teus clamores, orações, e teu espírito, na morte, se transferirá como que naturalmente para junto de Deus. Então, o convite da imitação de Cristo é nós nos aproximarmos de Deus, sermos dele, pertencermos a ele, inteiramente dele. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de dar o seu like aí, o seu ok, né, o seu compartilhamento deste nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.